Professor, o presidente Lula, depois de todas as críticas que fez, reiterou algumas delas, mas disse que não quer confusão. E lembrou que lá em 2003, com Henrique Meirelles, que para muita gente foi uma nomeação surpreendente àquela altura do campeonato, o Banco Central também passou por um ajuste para cima da taxa básica de juros. O que é que está pegando agora? É a autonomia do Banco Central? É uma eventual ligação política do Roberto Campos Neto com o governo passado? Qual é a trava para esse relacionamento entre governo Lula e Banco Central deslanchar? Olha, Colombo, eu acho que são muitas questões, né? Mas para ser bem sucinto, o Banco Central foi criado no final de dezembro de 1964. Nós não tínhamos Banco Central. As ações do Banco Central eram acumuladas pelo Banco do Brasil. Então, no meio da reforma bancária, que ocorre no governo Castelo Branco, pela dupla Otávio Gouveia de Bulhões, Roberto Campos, que é inclusive avô do atual presidente do Banco Central, foi criado o Banco Central e que não tinha autonomia, né? E foram feitas uma série de reformas importantíssimas na época do governo Castelo Branco, que no governo seguinte vai gerar o famoso milagre econômico brasileiro que teve à frente como ministro da Fazenda, Delfim Neto. Bem, a situação, o Brasil foi que foi indo até chegar a tempos mais recentes, no governo anterior, em que veio a autonomia do Banco Central. Portanto, desde a sua criação em 1964 até o quadriênio presidencial anterior, não havia autonomia do Banco Central. Havia designação por parte da Presidência da República com as devidas aprovações legais do que estava disposto na legislação. Portanto, a reclamação recaía sobre a taxa de juros sempre, e isso está explicando o presidente Lula, sobre o presidente da República. Vamos recordar que o então vice-presidente dos governos Lula I e Lula II era José Alencar. E quem é mais velho deve se lembrar, ou quem se recorda do período, que sistematicamente o vice-presidente da República reclamava da taxa de juros, né, em diversos pronunciamentos públicos. Agora é uma situação diferente. O Banco Central é independente e tem mandato fixo que não coincide com o mandato da eleição do presidente da República. Eu acho que tem vários lados a questão. Uma delas, a primeira, o presidente Roberto Campos Neto, do Banco Central, diz que tem de separar a política, as mudanças de governo do Banco Central. Tudo bem, perfeito. Mas ele não pode estar no grupo de WhatsApp de ex-ministros do governo Bolsonaro. Segundo, ele compareceu à posse do governador Tarcísio, aqui em São Paulo, né? Vale destacar, se ele fosse um paulista e tivesse uma vinculação umbilical com o estado de São Paulo, poderia se justificar. Não é o caso. Então, esse realmente é um problema. Por outro lado, o presidente Lula encontrou um cenário econômico que não é o que ele encontrou em 2003. 20 anos depois, em 2023, ele recebeu uma herança maldita. Ele chamava de herança maldita o que recebeu em 2003 e ela foi benigna, né? Todo o equilíbrio, reestruturação que foi feito nos governos Fernando Henrique I e II, com o Plano Real e com a estabilização dos preços. É bom lembrar, quem nos acompanha, que a inflação anual de 1994 foi de 4 dígitos, de mais de 2.000%. Então, e aí, 4 anos depois, a inflação era de 1 dígito, em 1998. Então, em 2002, vem a eleição presidencial, ele vence e recebe o governo em 1º de janeiro de 2003. E aí ele pôde designar, surpreendentemente, e você destacou isso, Henrique Meirelles, que tinha sido recém-eleito deputado federal pelo PSDB de Goiás. Ele não assumiu o mandato e foi durante 8 anos presidente do Banco Central. E disse a todos, diversas vezes, e foi lembrado aqui na CNN, que ele administrou o Banco Central de forma autônoma, mesmo não tendo autonomia legal para tal. Há uma questão que se coloca, por fim, ao presidente Lula, é que ele quer que o Brasil volte a crescer logo. E encontrou uma situação fiscal desastrosa, a gestão econômica anterior foi péssima, uma das piores da história do Brasil, a situação econômica é difícil, a situação internacional é complexa e ele quer apresentar ao presidente Lula rápidos resultados econômicos. Infelizmente, isso não será possível. Vai ficar os programas assistenciais, um rombo grande no orçamento, o déficit público vai continuar grande e isso independe do presidente do Banco Central. Tem razões estruturais que estão acima da taxa de juros, né? E essas razões estruturais é que deverão ser
identificadas e apontadas pelo Ministério do Planejamento, pelo Ministério da Fazenda e pelo Presidente da República. Ou seja, concluindo, a questão é mais complexa do que só vociferar contra a taxa de juros.